Fala Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, Cruzeiro ainda não venceu no Mineirão. Será que vai ficar esse ano inteiro sem conseguir uma vitória em casa? Nem no Mineirão, nem comandante, né? Não é só no Mineirão, não. Ele mandou jogos em outro... Até em Brasília, né? Em outro estado, até em Brasília. Então, Cruzeiro pode ser aí, os últimos 6 jogos aí que são difíceis, né? 2 são um pouco mais fáceis, mas... Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Atlético Paranaense. Então tem jogos difíceis aí. Se não abrir o olho, vai acabar nem vencendo em casa. E aí vai ter que compensar isso fora de casa. E hoje também temos uma presença feminina ilustre que vai comentar também sobre toda essa situação aí, juntamente com o Valu, Thiago Fernandes e demais companheiros aí de bancada. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Risco de ficar sem vencer no Gigante da Pampulha pelo primeiro ano da história. Agora, gente, vamos jogar essa aí, vamos jogar essa real. Eu não consigo achar nenhuma explicação para comentar a respeito disso. Ó, na temporada, só pra gente amarrar tudo, o Cruzeiro tem 20 jogos como mandante, aí em diferentes lugares do país, né? Porque rodou foi uma beleza. São 4 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento jogando em casa, gente, mais uma vez, eu vou reforçar isso, como mandante. O Cruzeiro já mandou jogos em Sete Lagoas, Cariacica, Independência, Uberlândia, Mineirão, esqueci algum? Acho que não. Brasília teve também em Brasília. Então, 33% apenas de aproveitamento. Gente, de novo eu peço seu auxílio. É possível explicar isso? E você corre o medo, peraí, agora a mais pesada, do Cruzeiro fechar a temporada sem conseguir essa vitória? Faltam 6 jogos aqui. Realmente é preocupante. Não pode, porque se não conseguir vitória, ele vai embora. Né? A gente não quer que isso aconteça. E a torcida tem comparecido, Sim. Tem apoiado, não tem explicação por que as coisas não vão. É igual o Thiago falou, é difícil a gente concordar com ele, mas assim, são coisas que estão acontecendo. Aí troca treinador, escolhas erradas de atletas. Paulo Vitor, gente, ninguém vai me... Como é que esse menino caiu no Cruzeiro ali, sabe? São coisas assim. E aí começa aquela preocupação. Vai conseguir vencer lá no Mineirão? Que é um absurdo. Você imagina passar o ano sem conseguir uma vitória. Isso nunca aconteceu na história do Cruzeiro, desde 1965. Aí vamos lá, o que pode estar acontecendo? O jogador está nervoso, o salário está em dia. Que a gente sabe, o salário está em dia, está tudo certo, está tudo pago. Está na hora desses caras darem resposta, sabe? Chegar, até mesmo a direção, dar uma satisfação, falar alguma coisa, até o torcedor que começa a criar uma inquietação. Eu tô vendo muita gente falando assim, mas eles não prometeram nada. Falaram que a gente ia ficar em 13º lugar. Sim, né? 10º a 13º lugar. Só que a linha tá ali, cara. Você não acha que é muito arriscado você confiar demais assim? Não. Então, aqui nós vamos conseguir segurar isso aqui até lá, sendo que o time ainda não venceu no Mineirão. Isso. É uma linha muito curtinha, a turma de baixo chegou, olha o jogo do Goiás, cara, contra o Botafogo. Foi de entrega. Intensidade, entrega. E o Cruzeiro, você não vê isso. Thaís, ainda o Cruzeiro respira muito nessa posição da tabela por causa daquele início de Campeonato Brasileiro, que foi primoroso. A gente vai colocar aqui na tela, tem como aqui, André, a gente colocar na tela os próximos jogos do Cruzeiro? Esses são os próximos jogos do Cruzeiro. Esses são os últimos da temporada como mandante. Você olhando para esses próximos jogos do Cruzeiro, o que te passa? O que você consegue prever vendo esse Cruzeiro da forma que está jogando hoje? Gente, eu queria também sua observação, Valu e também o Thiago, para dar uma observada nos jogos que o Cruzeiro ainda tem como mandante na atual temporada. Flamengo, Bahia, Internacional, Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras na última rodada. Thaís, por favor. Olha, Eltinho, o Marlon, ele saiu de campo no jogo contra o América, descrevendo essas atuações do Cruzeiro dentro do Mineirão como patéticas, né? E quando a gente fala de domínio, essa aqui é a minha casa eu que mando. Você não tem o respeito do seu visitante dentro da sua casa, você tá muito ferrado. Sim. Mas você tá muito ferrado mesmo. Então a gente tem uma sequência aí, ó, algumas pedreiras.
Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu vou colocar o Inter nessa, porque o Inter vai começar um campeonato de desespero e agora, de repente, finalizando a Libertadores, o que ia acontecer com a Libertadores. Então, nessa rodada aqui, ele pode ser envolvido com o Libertadores ainda, né? Se ele passar para a final, ele pode estar envolvido com o Libertadores. Exatamente, mas eu vou colocar o Inter porque é um time que tem uma situação complicada nesse Campeonato Brasileiro. Desses dois, o Cruzeiro, de repente, pode ser superior, entre aspas, né? Dependendo do que a gente vai ver em termos de evolução daqui para frente, ao Bahia e ao Vasco. Ao Bahia e ao Vasco. E aí vai depender da sequência dos dois times também, que a gente tem que ficar de olho, porque o Vasco, ele teve uma ascensão, aí caiu de novo contra o Santos, agora contra o Flamengo. O Flamengo agora sob novo comando, né? Pode ser a estreia do Tite. Exatamente. Esse jogo pode marcar a estreia do Tite. Então, a tendência com a chegada do Tite dá o Cruzeiro, é que o Flamengo já não tenha mais esses problemas de bastidores, porque o Tite é um baita de um gestor de elenco. Thaís, porque o Genta fez um gesto ali de... Tá me dando suadeira. Foi eu não tinha parado para pensar muito nessa situação, dessa tabela aqui. Agora deu tão nervoso, porque olha o que você pega aqui, Tite estreando, Bahia desesperado, né? Sim. Internacional sempre é um adversário duro para a história do Cruzeiro em Campeonato Brasileiro. Aí você vê o Vasco, o jogo dos desesperados, né? Vocês estão exagerando, cara. É o famoso dedo e gritaria. Aí você pega o Atlético Paranaense, que tem o Alexandre Matos, que também doido para arrumar uma confusão com o Cruzeiro, e o Palmeiras. É desesperador. Se tem algum cruzeirense lá na direção, que eu não sei se lá tem muito cruzeirense, não. Se tem algum cruzeirense na torcida, na direção, que tá tranquilo com essa tabela, parabéns. Me dá esse remédio que eu vou tomar. Eu tô tranquilo. Porque você é louco. Eu queria ouvir o Valu. Eu queria ouvir o Valu nessa colocação e vou guardar o Thiago para essa tamanha tranquilidade que eu também tô curioso. Né? O pessoal em casa deve estar bem curioso para saber a tranquilidade do Thiago, eu também quero saber. Mas antes eu quero ouvir o Valu. Cara, assim, eu pelo menos... Claro que não tem como abrir mão dos jogos contra o Flamengo, o Inter, o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Mas eu disse isso essa semana. Para mim, é muito positivo o fato do Cruzeiro iniciar essa segunda parte do campeonato fora, porque fora de casa ainda o Cruzeiro tem boa campanha. E o Cruzeiro vai fazer confrontos diretos fora de casa. Dentro de casa ele não tem conseguido nesses confrontos diretos, mas ele vai ter que fazer algo ali contra o Vasco, contra o Bahia. Porque se não fizer, vai ficar o destino para fazer em jogos maiores. O Internacional, na minha opinião, vai estar na final da Libertadores, vai passar pelo Fluminense, mas ainda assim vai ser um adversário dificílimo. E é interessante, às vezes, né, como que a sorte também não tem acompanhado o Cruzeiro. Porque o Flamengo virou o Pride, virou o UFC, gente deu soco na cara de todo mundo, não tinha técnico. De repente o Flamengo se organiza no jogo contra o Cruzeiro. Incrível. É curioso mesmo. Ô Thiago, me explica a sua tranquilidade para esses 6 jogos. Não são por 6 jogos, Elton. A minha tranquilidade são para a reta final do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar como padrão que a maioria acha que o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento, de fato, o Cruzeiro precisaria de 30% mais ou menos de aproveitamento, ou seja, 12 pontos em 39 disputados. Acho que com 42 se safa hoje. Precisaria chegar aos 42 pontos para avançar. 30% de aproveitamento hoje, só 2 times no Campeonato Brasileiro não conseguiram. O América e o Coritiba. Sim. São só os 2. O Cruzeiro precisa fazer uma campanha pior do que a do Bahia hoje no Campeonato Brasileiro, para ele não conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, honestamente, pensando em 13 partidas, 4 vitórias, ou que não sejam 4 vitórias, 3 vitórias e 3 empates, eu acho que é uma situação muito mais tranquila do que a gente está tratando aqui. O Cruzeiro não vai ser rebaixado dessa temporada. Não vai ser rebaixado. A questão eu entendo que o torcedor se preocupe, eu entendo que o torcedor tema isso, especialmente pelas atuações recentes, mas o Cruzeiro tem muito mais time que muitas das equipes que estão disputando ali, em tese, essa luta contra o rebaixamento. Tive a oportunidade de assistir esses últimos jogos do Corinthians. Cara, o Cruzeiro é muito melhor do que o Corinthians. Tudo bem, eles não se enfrentam mais nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro acabou empatando os 2 jogos com o Corinthians, né? Perdeu um e empatou. Perdeu o primeiro e empatou o segundo, né? Sim. Então, cara, mas assim, o Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians. Cada vez que você fala essa frase,
Então, 70 tranquilo. mil cruzeirenses dão uma volta na órbita da Terra, assim. E morre um koala. Então, Minha frase tá Cada vez que demorada, você fala assim. essa- Tá não, demorada, não. assim. Tô Não é brincando, por, deixa por de conta saco. do efeito, porque o cruzeirense sabe Não, bem mas, o que eu significa te ter dou mais assim. time e não alcançar o objetivo. Mas, cara, não, peraí. verdade. Mas É 2019 verdade. teve uma situação completamente Esse atípica. campo, tá? Mas mesmo assim, Thiago, sabe qual que é o problema? É que você vai chegando no final do campeonato e aí, por exemplo, aí o resultado não vem. Aí você joga o último jogo contra o América, um jogo que o Cruzeiro tinha tudo pra ganhar, aí não conquista o resultado. Aí vai lá e cede, o time começa bem, depois morre. Aí o torcedor fica aflito, aí o torcedor começa a vaiar, aí os jogadores começam a ficar nervosos. A gente tá falando de um time que tem uma fragilidade enorme em fazer gols. E a vitória depende diretamente disso. A questão é, eu também acredito que o Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, não é time para cair. Mas quando a gente pega essa questão, o tempo tá passando, o campeonato tá... E o Cruzeiro, ao invés de melhorar, parece que tá Já retrocedendo. O Cruzeiro fez 5 gols em 13 jogos em casa. São 6 gols ao todo. Ainda bem que são 7 fora de casa nessa Mas um reta gol... final. É exato. Então tá bom. É interessante o Cruzeiro Dá pra jogar ganhar fora. 4 do céu. Eu acho que tabela, a o campanha diferencial disso tudo vai ser a volta do simples. Matheus. Exatamente. Eu acho que o diferencial disso tudo é a Uma volta do esperança, Matheus. né? A esperança. Então, o diferencial eu vai Eu trato muito mais como Magenta, esperança do que Magenta. pra Uma volta agora. esperança. Magenta, Sim. até isso dá pra temer. Porque às vezes jogar responsabilidade demais bicho. em um jogador e ter Não tem ele como. como salvador Ah, não, mas aí, é muito aí complicado. acho Eu que fico era- preocupado Não, com eu- essa aí- carga que tá jogando nele. É claro que ele é profissional, ele tem que estar preparado, ele é acima da média, ele é muito melhor do que os outros que estão lá, vai aumentar o nível técnico. Tudo isso a gente tem que entender. A minha preocupação é quanto que isso vai exercer de responsabilidade para a cabeça dele e para o futebol dele, se isso vai atrapalhar de alguma maneira. Então são situações que a gente tem que discutir, que a gente tem que se preocupar, porque tá difícil, mas eu tenho que dar um recado aqui agora. Galera, vocês acham que o Cruzeiro ainda vai conseguir vencer em casa? Nos últimos jogos, né? Provavelmente vão ser no Mineirão. Cruzeiro que vai precisar se esforçar muito mais do que tem se esforçado, porque os caras não fazem gol, né? Então vai ter que dar o sangue aí mesmo pra conseguir uma vitória aí e a gente se safar aí desse rebaixamento. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.